Bora, minha tropa, mais uma questão 31 agora, para de choro, vamos para cima que você vai passar nessa prova, vamos embora. Ó, durante um treinamento de artilharia em uma base militar, os cadetes estão estudando o movimento parabólico dos projéteis disparados por um canhão. O comandante observa que a trajetória do projétil segue a função quadrática, f de x é igual a menos 1 sobre 20x ao quadrado mais 3x mais 10, onde f de x é a altura do projétil em metros e x é a distância horizontal em metros desde o ponto de lançamento. Considerando essa trajetória, determine a distância horizontal x em que o projétil atinge sua altura máxima. Pô, mas essa questão parece até de física, né? Parece uma questão de física, mas não é. Se liga, vamos lá. Agora você vai revisar os conceitos de ponto máximo e ponto mínimo. Então, vou fazer aqui, ó. Vamos lá. Eixo y, eixo x. Beleza? Bem passo a passo, tá? Sem trauma, tranquilidade, a gente não tá com pressa, vamos aprender o conteúdo que é o mais importante, tá? Eu tô com você, fica tranquilo que você vai passar nessa prova. Eu tô falando isso toda hora para quê? Para você mentalizar essa parada e ficar com isso na tua cabeça. Pô, eu vou passar nessa prova. A prova é minha, a vaga é minha, tá? Então eu tô com você. Então tá aqui, ó. Vamos lá. Eu vou fazer aqui as duas situações, tá? Na primeira situação, eu vou botar o gráfico com concavidade para baixo. Então, ó, vai ficar assim. Beleza? Vou fazer melhor. Beleza. E agora, eu vou botar ele com concavidade para cima, ó. Beleza? Deixa eu fazer um pouquinho melhor aqui, ó. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Se você observar aqui, primeiro, aqui o A é negativo, certo? E aqui o A é positivo. Tem que lembrar disso que a gente já revisou, tá? Quem é A, quem é B e quem é C. Ó, f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Função do segundo grau, beleza? O maior expoente de x vale 2. Ah, mas aqui o a é uma fração, não tem problema. Não tem problema ser fração, não tem problema nenhum, tá? O a, então, é menos 1 sobre 20. Então, inclusive, nessa questão aqui, é esse tipo de parábola. Mas vamos lá. Se você observar, existe aqui uma coisinha diferente. Esse cara aqui, você concorda que ele está lá em cima, no ponto mais alto? Esse cara é o que a gente chama de, então, ponto máximo. Esse cara é o que a gente chama de ponto máximo. E aí, o que acontece? Ele vai ter um nome. Ele é o vértice. Ele é o vértice. Ele é o vértice dessa parábola. Ó, então, mas então ponto máximo é o vértice? É. Só que aqui, você concorda que não tem um ponto máximo? Aqui, ó, na verdade, porque está descendo, tem um ponto mínimo. Então aqui, ó, ponto mínimo. Também é vértice. Então, quando o A for maior do que zero, ponto mínimo, né? E quando o A for menor do que zero, ponto máximo. Ó, vamos lá. A maior do que zero, ponto mínimo, porque está lá embaixo. A menor do que zero, ponto máximo, tá? De novo, A maior do que zero, ponto mínimo. A menor do que zero, ponto máximo. Beleza, aí vamos pensar o seguinte. Vamos traçar aqui um ponto qualquer. Um ponto qualquer. Vou traçar aqui esse ponto aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse pontinho. Nesse pontinho, você vai ter o quê? Um x, que eu vou chamar de x1. E você também vai ter, ó, um y, que eu vou chamar de y1. Esse ponto aqui, ó. É um ponto P qualquer. Ponto P qualquer. Então, esse ponto é o x1 e o y1. Beleza. Aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar esse pontinho aqui do vértice. Tá vendo? Pum, 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 pum. X e
pum, 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 y. É igual, pô. Ó, aqui eu tracei o x e o y, nesse pontinho aqui. E aqui eu também, ó, x, y. Só que aqui, cara, ele vai ter um detalhe. Como ele está no vértice, tá vendo que ele está no vértice? Esse ponto aqui é o ponto do vértice. Ele é especial. Especial. Ele é o x que está no vértice. E esse aqui é o y que está no vértice. Então, na verdade, quando a gente fala assim, x do vértice ou y do vértice, eu estou relacionando o x e o y desse ponto. E o mesmo vale para o lado de cá. Ó, vou traçar aqui um ponto qualquer. Traçar esse aqui, ó. Pum, 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 pum. X1. Y1. É um ponto P também. X1, Y1. Agora eu vou traçar esse aqui, ó. Pum, 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 pum. Ó. X. E aqui vai ficar até apertado, né? Então, ó. Pum, 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 pum. E Y. Quando eu traço esses caras, eles são especiais, né? Como é o X e o Y, e estão aqui, ó, no vértice, X do vértice e Y do vértice. Só isso. Então, peraí, mestre, deixa eu ver se eu entendi. Independentemente se é ponto máximo ou se é ponto mínimo, é o vértice, exatamente. Ponto máximo é o vértice. Ponto mínimo também é o vértice. E o x que está nesse ponto é o x do vértice. E o y que está nesse ponto é o y do vértice. O mesmo vale para cá. O x que está nesse ponto é o x do vértice. E o y que está nesse ponto é o y do vértice. Muita gente pensa o seguinte, quando for ponto máximo é y do vértice. Quando for ponto mínimo é x do vértice. Nada a ver. Não confunda. E eu sei que você tem essa dificuldade, e essa questão aqui é para a gente, safar isso, esse problema de uma vez por todas. Preste atenção. Ponto máximo e ponto mínimo, os dois estão relacionados a tanto y do vértice como x do vértice. Tá aqui, tô provando para você. Ó, tá no vértice. A diferença é se a parábola tá assim ou se a parábola tá assim. Mas os dois estão no vértice, ó. Ponto do vértice. Beleza? Tranquilo. Preste atenção agora, tá? Vamos lá. Eu vou apagar essa partezinha amarela para ficar mais visual para você. Ó, só para você não se perder. Eu só fiz isso aqui para você entender, tá? Que aí na hora que você for revisar, vai estar só o máximo e o mínimo. Preste atenção agora. Quando a gente quiser interpretar uma questão, primeiro você vai pensar o seguinte. Vamos lá. Se eu tenho uma função e a função é ax, presta atenção, ao quadrado mais bx mais c, você tem que lembrar que isso aqui é o y. E y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. É a mesma coisa. Esse cara aqui, ó, esse cara, ele é a mesma coisa que o y. Então, agora que vem um detalhe. Ó, acorda. Super foco. Eu e você, vem que vamos passar nessa prova. Vamos lá, olha só. Se uma questão fala o seguinte, qual é o ponto máximo da função? Presta atenção. Qual é o ponto máximo de f de x? Vamos lá. Olha como é que é simples. Esse cara aqui, vou jogar para cá. Esse cara aqui, ele não é o y. Então eu posso reescrever isso aqui como sendo o quê?
Qual é o ponto máximo de y? Ah, então quando falar ponto máximo da função, é o y. É. Ah, quando que eu uso o y do vértice? Qual é o ponto máximo da função? Y. Então se é ponto, ponto máximo. Preste atenção. Ponto máximo de y. Ponto máximo, que é o vértice, e quem é o y é o f de x. Ó. Esse cara. Não é esse cara. É o ponto máximo da função. Beleza? Tranquilo. Pode ser também qual é o ponto mínimo. É a mesma coisa. Qual é o ponto mínimo de... A diferença é o quê? É que vai ser assim. Mesma coisa. Tá, agora é o seguinte. Presta atenção. Mestre, e o x do vértice? Vamos lá. Se perguntasse assim, inclusive eu já vou usar essa questão como exemplo. Vamos ler essa questão. Presta atenção. O comandante observa, leia junto comigo. Cara, para de anotar. Se você está anotando, está fazendo errado. Vem aqui junto comigo que eu vou te ajudar. Vem cá. O comandante observa que a trajetória do projétil segue a função quadrática f de x é igual a menos 1 sobre 20x ao quadrado mais 3x mais 10. Onde f de x é a altura do projétil. Ou, preste atenção. Onde f de x é a altura do projétil. Quem é a altura do projétil? Y é a altura do projétil. Por quê? Porque o f de x é o y. Então, o y é a altura do projétil. Interpretamos. Mais uma vez, por quê? Porque o f de x é a mesma coisa que o y. Tá, aí olha só. Em metros, e x é a distância horizontal. Por quê? Vai lançar, ele vai subir e vai descer. Então ele... Pô, olha para cá. Olha para cá. Tô com essa caneta. Lancei. Ó, a altura. Ó, a altura tá subindo. Mas ela também tá indo para frente, ó. Então você também tem uma distância horizontal. Beleza? Então, ó, o y é a altura. Em metros, e x é a distância horizontal em metros desde o ponto de lançamento. Considerando essa trajetória, determine a distância horizontal em que o projétil atinge sua altura máxima. Olha aqui. Olha aqui. Em que o projétil atinge sua altura máxima. Quem é? Olha para cá. Quem é a altura? Altura. F de x é a altura. F de x é a altura. Quem é a altura? Y é a altura. Determine o ponto em que y é máximo. De novo, eu vou apagar para você observar. Ó, de novo, vou apagar e vou fazer de novo. Presta atenção. De novo, deixa eu chegar esse aqui um pouquinho para baixo. Fazer de novo. Considerando essa trajetória, determine a distância horizontal x em que o projétil atinge sua altura máxima. Em que o projétil atinge sua altura máxima. A altura, quem é? Altura. F de x é a altura. Quem é f de x? Y é a altura. Determine o ponto horizontal x em que o projétil atinge sua altura. Em que o projétil atinge o y máximo.
Mestre, e aí vem a interpretação. Então eu uso o y do vértice? Não. Mestre, mas não estou entendendo, não é o y máximo? Então não é y do vértice? Ele quer o quê? O comando realmente é esse aqui, ó. Determine a distância horizontal x. Ou seja, o que vai acontecer? Vai subir. Aqui é a altura máxima. A altura máxima. É o quê? Esse ponto aqui, ó. Mas ele não quer o y. A distância horizontal x. Ele quer o x do vértice. Então peraí, mestre. Deixa eu ver se eu entendi. Quando pedir a altura, o ponto máximo da função é o y. Exatamente. Y do vértice. Quando pedir qual é o ponto do x na altura máxima, no ponto máximo, é o x do vértice? Exatamente. Então você usa y do vértice quando falar de altura, o ponto máximo da função, ou ponto mínimo da função. Y é a função. Por quê? Porque f de x é igual a y. E você usa o x do vértice quando quiser saber o ponto do x no ponto máximo ou no ponto mínimo. Ou seja, nessa questão, na verdade, o que ele pede é qual é o x do vértice. Mas antes, a gente tem que lembrar das fórmulas. X do vértice, existe uma fórmula. Menos b sobre 2a. Y do vértice, existe uma fórmula. Menos delta sobre 4a. Isso aqui você tem que gravar. Não pode ir para a prova sem saber. Cara, eu fui com passo a passo para você. Isso aqui é uma revisão. Estou fazendo uma revisão dentro da questão. Estou te explicando a teoria na prática, dentro da questão para você. Entendeu? Por isso que quando você vê os nossos alunos aí gabaritando a prova de matemática 10, é porque é o que eu faço. Eu pego a teoria, eu jogo dentro da questão para revisar a teoria. Porque se ficar só dando teoria, chega aqui na questão só, vamos lá, vamos fazer. Não adianta nada. Às vezes você não conseguiu aprender direito na teoria. Então eu faço questão de revisar ponto a ponto, sem pressa. Não estou com pressa. Eu quero que você aprenda e passe na prova. Ponto. Só o que você precisa, nada mais. Então, ó, a questão pede o x do vértice. Vamos jogar aqui na fórmula. X do vértice é igual a b. Quem é o b? Quem tem o x, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. Quem é o b, ó? 3, tá? Então, 3. Então, ó, 3. E esse menos aqui, mestre? Tem que botar, então, menos 3 sobre 2 vezes a. Sempre assim? Sempre, é uma fórmula. A, menos 1 sobre 20, tá? É quem tem x ao quadrado. Então, vezes menos 1 sobre 20. E agora a gente vai fazer essa conta. Vamos lá, ó. X do vértice é igual a menos 3 sobre, se liga, só multiplicar reto, né? 2 vezes menos 1, menos 2, fazer maior, menos 2. E aqui é como se tivesse 1 embaixo. Então, 1 vezes 20 é 20. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Divisão de fração. Vamos lá, ó. X do vértice é... Repete a primeira, menos 3. Multiplica pelo inverso da segunda. Quem é a segunda? Menos 2 sobre 20. Inverso. Menos 20 sobre 2. Mestre, mas o menos não está no 2, não? Ele está em todo mundo. Presta atenção. Não importa se ele está no 2, se ele está no 20. Se ele está em alguém da fração, você pode jogar ele aqui na frente. Ele está em todo mundo. Não faz diferença. Isso é matemática básica. Tranquilo? Então, de novo. Não importa se o menos está em cima ou se está só embaixo. Se ele está em alguém da fração, seja em cima ou seja embaixo, ele está em todo mundo. Beleza? Só que aqui a gente pode simplificar, né? Poderia até ter simplificado antes se eu quisesse, mas como eu estou fazendo devagarzinho, menos 20 sobre 2. 20 dividido para 2. Qual número você multiplica por 2 que vai dar 20? 10. Só que é menos, ó. Então a gente vai botar menos 10. X do vértice. 3 vezes 10 é 30.
Menos com menos é mais. Então, 30. E aí, presta atenção. Então, 30 é a nossa resposta, mas eu vou revisar, tá? Letra C. 30 é o quê? É o ponto de altura máxima. Pensa para você falar. Pensa para falar. 30 é o x. É a altura máxima ou é a distância da altura máxima? É a distância horizontal da altura máxima. A altura máxima não é 30, a altura máxima é o y. A gente não encontrou. Se a questão pedisse qual é a altura máxima, preste atenção. Se a questão falasse assim, qual é a altura máxima? Peraí, f de x é a altura. Qual é a altura máxima? Se y é a altura, qual é o y máximo? Y do vértice. Mas não foi. Determine a distância horizontal em que o projétil está na altura máxima. Nesse ponto, o projétil está na altura máxima. E agora você aprendeu de uma vez por todas quando a gente usa y do vértice e x do vértice. Então, para deixar bem claro, y do vértice não tem nada a ver com ponto máximo e x do vértice com ponto mínimo. Não tem nada a ver. Y do vértice e x do vértice, os dois estão relacionados a ponto máximo e ponto mínimo. Os dois. Tá aqui, ó. Te provei. Ponto máximo, ponto mínimo. O que vai mandar é se o A é negativo ou se o A é positivo. Quando falar de ponto máximo da função, y do vértice. Ponto mínimo da função, y do vértice. Aqui pode ser máximo ou mínimo, tá? Ó, vou até botar aqui, máximo ou mínimo. Por quê? Se é da função, é y. Beleza? Agora, qual é o x no ponto máximo? Qual é o x no ponto mínimo? Então, para deixar muito claro, agora você já sabe diferenciar. Claro que assim, pode ser que você ainda sinta um pouco de dificuldade, o que é normal, pô. Tu não vai sair dessa aula aqui, dessa questão. Toda questão eu tenho certeza. Pode ser que alguma outra você tenha um pouquinho de dificuldade. A maioria das questões, 99,9%, você já vai conseguir safar de letra. Mas, de repente, uma mais rebuscada, uma mais difícil, você ainda sinta um pouquinho de dificuldade. Eu tô aqui para te ajudar. Calma que eu tô aqui. Brasil, fica tranquilo. Então, questão 31. Amassada, bora para a nossa próxima questão.